nossa convidada de hoje é a poetisa campograndense Elizabeth Fonseca, declamadora, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, autora do Além da Janela e uma poetisa bastante influenciada por Cora Coralina. A formação de Elizabeth Fonseca é em ciências contábeis. E essa é a nossa primeira pergunta, Elizabeth. Como que, com uma formação em ciências contábeis e uma vida dedicada aos números, você, de repente, se aproximou da literatura? Como foi isso? Bom, é até estranho, né? Ser poeta sendo contabilista. Mas eu optei pelas ciências contábeis numa época que eu achava que ser professora não tinha muito futuro, assim, financeiro. Mas e sempre continuei escrevendo, e essa ansiedade foi me tomando conta que chegou a um ponto que eu quis suprir tudo isso fazendo uma especialização em literatura e língua portuguesa contemporânea. E eu fui sua professora nessa especialização, foi muito maravilhoso. Me senti, nossa, preenchida desse vazio. E você tem realmente uma admiração muito grande pela Cora Coralina. Sim. E em 1914, o seu curso de declamação, que é a Escola Castro Alves, prestou uma homenagem à Cora Coralina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa admiração, sobre as suas temáticas que têm uma clara influência da Cora Coralina. Então, neste ano de 2014, nós, eu falo do curso, né, resolvemos, sobre minha direção, fazer essa homenagem a essa grande poeta que é do nosso centro-oeste de Goiás e que escreve coisas tão profundas da nossa terra, do nosso cerrado e de todo esse ambiente que ela escreve, que ela transfere para as poesias com tanta profundidade, né? Sim, sobre as coisas simples. Realmente essas coisas do cerrado nos tocam. Nos toca profundo. E ela faz um quadro que é um perfil sociológico de uma época, que é esse começo do século XX, o final do século XX. Mas essa volta dela para temas do cotidiano, dos usos e costumes, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu me identifiquei muito com isso, porque eu nasci e vivi até os 10 anos em fazenda. E o contato com a terra, e ela fala muito aí da terra, da gleba. A gleba me transfigura, né? Então ela diz muito, e tudo está ligado à terra. E sobre a natureza, sobre as coisas pequenas do cotidiano, como você disse, da simplicidade e das pessoas também que ela relata em seus poemas. Ela não deixou escapar nada. Um momento em que as crianças eram criadas com muita disciplina, às vezes com uma dose até de humilhação. Sim. Isso é muito presente na poesia da Cora, uma sensibilidade de uma menina que se sentia feia, diferente, sensível, sofrida. E eu sei que você separou uns poemas de Cora para trazer para nós. Vamos começar por esse das lavadeiras, Beth. Esse das lavadeiras teve um quadro especial. Sim. Dentro daquele momento de homenagem à Cora, não é isso? Teve porque quando eu li o poema, eu senti a necessidade de apresentar uma coisa que representasse as lavadeiras naquele momento. Uma dramatização. Uma dramatização. E encontrei a música, tem várias cantigas de lavadeiras, e eu escolhi a música Sereia,
que é linda, e nós fizemos todo essa poesia dramatizada, encenada com trouxas de lavadeiras, com as trouxas, lavando, como se estivessem lavando roupa nas águas do Rio Vermelho. E depois esse contato também com essas lavadeiras, a minha mãe de vez em quando ia ao rio, ao córrego, lavar roupa. E nós presenciamos isso também. Eu presenciei quarar roupa com anil, colocarem na beira do córrego. Eu vivi tudo isso também. Leia um pouquinho das lavadeiras para nós, do poema da Cora Coralina. Ofertas de Aninha, as lavadeiras. Tantas conheci, todas tão pobres. No passado levavam a trouxa de roupa na gamela. A gamela na cabeça, assentada na rodilha. Madrugada ainda recolhia na casa de Deus Nosso Senhor. E a lavadeira desperta, alerta, trabalhadeira. Sempre a lavar, a trabalhar, a passar, a engomar, ora no rio, ora no poço. As lavadeiras nunca se cansam. Lavam de dia, passam de noite. Sua tina d'água, seu ferro de brasa, seus prendedores, seus anseios, necessidade, mantendo, equilibrando a pobreza até o final. E uma me exemplou em preceito de fé. Graças a Deus, que Deus ajuda muitos pobres. Foi tão profundo o conceito que fiquei sem entender. Lindo, Elizabeth, que Deus ajuda os pobres e a pobreza se mantém pela fé. E vamos dar um intervalo, voltamos com mais poemas de Cora e de Elizabeth Fonseca. Voltamos com a escritora Elizabeth Fonseca e com o nosso assunto, a poesia de Cora Coralina. Elizabeth, Cora Coralina tem poemas muito longos, poemas narrativos, em que ela conta histórias dos becos de Goiás. E ela conta histórias da sua sensibilidade ferida de menina. E eu gostaria que você nos lesse um trecho daquele poema sobre o fascínio dela pelo bolo, para comer um pedaço de bolo, aquele bolo do armário. Nossa, aquele bolo que naquele tempo não se fazia um bolo como hoje. Era um bolo diferente, difícil, mas que para ela e para as crianças da época era gostoso, né? Leia para nós então um trecho desse poema. Antiguidade. Quando eu era menina, bem pequena em nossa casa, certo dia de semana, se fazia um bolo assado na panela com um testo de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina e tão delgada e fatias iguais para as outras manas, e que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava, bem guardado, num armário alto, fechado, impossível. E sonhava com um imenso armário cheio de grandes bolos ao meu alcance. De manhã cedo, quando acordava, estremunhada, boca amarga, via com tristeza sobre a mesa xícaras sujas de café, pontas queimadas de cigarro, o prato vazio onde esteve o bolo e um cheiro
enjoado de rapé. Pobre menina. Pobre. Também aquele poema do prato azul pombinho, que ela quebra um prato e é obrigada a ficar com os cacos pendurados, aquela humilhação por ter quebrado o prato, é incrível. Mas você, Elizabeth, na sua poesia, no Além da Janela, você tem muitos temas que conversam com os temas da Cora Coralina. Por exemplo, quando você fala das guaviras, dos guavirais, e nós estamos numa época de guavira. E a nossa infância foi catar guavira. Catar guavira, tão bom naquela época, né? E você fala também, por exemplo, sobre o Fogão a Lenha, que é um poema que você colocou também, Cora Coralina, dramatizada. E eu queria que você lesse esse poema. Você pode achar para nós onde ele está, o poema do Fogão a Lenha? Porque eu também tenho muitas lembranças de Fogão a Lenha. Às vezes eu achava que o Fogão a Lenha era uma espécie de bicho, era uma espécie de dragão na cozinha, soltando aquelas chispas, as brasas. O dragão. Isso. Leia para nós um trecho do Fogão a Lenha. É uma crônica, aqui, né? São coisas da minha infância, do que eu vivi, que... Esse é o tesouro. É o tesouro nosso. É a recordação da nossa infância. Tudo. E agora traz muito. Aquela menina feia que era enjeitada pelas irmãs, não podia sair de casa com as irmãs. E achavam ela feia, ela triste. Né? Órfã de pai. Sentia muita falta do pai. E eu trouxe um pouco aqui no Fogão a Lenha. Fogão a lenha, lareira de fome. Serpentina lenhosa e lenta, lambendo a chama de ferro tão preta. A chaleira de ferro, de bico imponente, borbulhava num mar de fogo, qual cisne negro, imprescindível, remando a trempe de panelas da mesma cor. A lenha de capitão não negava a chama. E a labareda, lindo vulcão incandescente, fritava o alho do arroz e do feijão. Assim, lembro-me do fogão a lenha de minha infância, minha mãe coordenando aquela peça tão interessante de tijolos e ferro. O cheiro quente de amor na pitada de cada tempero. No forno, um bolo grosseiro crescia, e ela sabia dos olhinhos voltados para a sua disputa. Como era bom acordar com o cheiro do café no bule esmaltado e na xícara também esmaltada, saboreá-lo exalando fumaça. Aquele fogão aceso com palhas de milho e tição de capitão, o toco de madeira principal, na madrugada fria denunciava a chaminé com sua fumaça preguiçosa que ali morava alguém. Quando o inverno chegava, era ele que agasalhava o lar. Mas a lembrança mais quente era de quando sentávamos no rabo do fogão para esquentar as mãos e o corpo sobre o calor de sua chama. Que concorrência aquele momento! Junto de meus irmãos e irmã, minha mãe preparava o de jejum de comida para meu pai ir à lida na lavoura. Para nós, leite tirado da vaca e fervido, bolinhos de chuva, também um outro de massa simples, assado na frigideira e que apelidamos de tareco. Era um tareco muito gostoso. Além de pães feito no forno de barro, chipa frita, mingau e outros. Às 9 horas, minha mãe catava feijão na peneira feita de palha e colocava-o no caldeirão de ferro, cozinhando-o em fogo lento, para mais tarde atiçar a chama para o restante do almoço. Pronto o almoço, as chamas iam apagando e as brasas flamejavam lindas, esmorecendo lentamente em cinzas.
do fogão retirava-se as cinzas que ainda serviam para arear as panelas de ferro. O sabor da comida feita no fogão a lenha e na panela de ferro não tem igual. Sabor de vida simples, aconchegante, convidativo e nobre. Esse aconchego é que aqueceu minha alma. Muito lindo, Beth. Essas cinzas do fogão areando as panelas. Que são reaproveitadas ainda. Maravilhosa. Morrem, mas são reaproveitadas. O borralho. O borralho. O gatinho, depois que ficava ali no borralho. Eu agradeço muito sua presença e vou oferecer para você essas violetas, que são o símbolo da própria Cora Coralina. Porque a violeta é a flor da humildade, da modéstia, e a humildade é a base de todo o edifício espiritual. Muito obrigada, Muito Elizabeth. Obrigada, Raquel. Até breve. E para vocês, o nosso muito obrigada e até uma próxima oportunidade.